amigos e minhas amigas. Hoje nós vamos conversar sobre essa obra maravilhosa, espetacular, essa obra que é tudo de bom, tudo que há de melhor em termos de obra literária. Vamos falar de Instituto Hawkins. Nossa, quase que não saiu. Vamos falar de Instituto Hawkins e as anomalias do tempo. Nossa, gente, não tem como botar defeito desse livro. Não há maneira nenhuma. Antes de começar a ler essa obra, uma amiga minha chegou e falou: Fernando, esse livro é perfeito. Não tem defeito. E eu vou dizer o seguinte: concordo plenamente. Instituto Hawkins e as Anomalias do Tempo, do autor brasileiro Fernando Couto de Magalhães. Foi assim aquele livro que praticamente explodiu a minha mente com muita felicidade. Aqui nós temos uma aventura eletrizante, uma aventura assim que sabe, não tem palavras para definir o prazer que a gente sente ao ler esse livro. É aquele livro que eu acreditava não existir. Sabe, às vezes a gente tem uns livros que tem altos e baixos e que o livro tá legal, mas de repente ele dá uma amornada. Aqui não. O livro ele mantém em constante evolução do começo ao fim. É assim, é uma emoção de alegria que, ó, vai subindo e não desce em nenhum momento. No final, que eu não vou dar spoiler nenhum, simplesmente ele para ali e não desce. Dizem por aí que excesso de dopamina faz mal. Dopamina, o neurotransmissor do prazer e do humor. Se isso for verdade, olha, eu tô lascado depois de ter lido esse livro, porque a minha dopamina foi lá em cima mesmo e olha, até agora ela não desceu. Simplesmente Instituto Hawkins e as anomalias do tempo, ele se confunde com a dopamina. Ele tem esse poder, ele faz isso com a gente. E eu diria, se você não lê esse livro, você está perdendo muito. E dona Netflix e outras empresas, cadê vocês que ainda não viram essa obra e não transformaram isso aqui em uma minissérie? Ou pelo menos um filme. Se bem que eu acho que aqui não é para ser transformado em filme. Instituto Hawkins e as Anomalias do Tempo tem que se transformar em minissérie e olha, eles vão suar muito para caprichar para ter uma adaptação à altura. A história ela começa com um grupo de cientistas aqui no Brasil, numa escavação e procurando ossos de dinossauro. E nisso, um casal, eles encontram um cubo metálico que não combina muito com essa coisa aí de antiguidade, de dinossauros, etc. Encerra-se o capítulo com essa descoberta. Ficamos naquele enigma. O que será esse cubo? O autor ele sabe nos instigar. Aí, tudo isso que está acontecendo em 1970, de repente nós temos um salto temporal para 2019. Aqui nesse período mais atual, acontece algo estranho. Encontram recentemente um cadáver de um homem neandertal. Até aqui vocês estão pensando, mas claro que vou encontrar um cadáver de um homem neandertal. Morreram há milhões de anos. Mas não é essa a questão. A questão é que o cadáver estava fresco, tipo, morreu ontem. Como é que esse homem neandertal foi encontrado assim, fresquinho, fresquinho? Aí nós somos contemplados em um capítulo seguinte. Qual é a história desse homem neandertal? Ele vai narrando como ele se sentiu ao estar em nosso mundo.
nesse capítulo não dá muita clareza de como ele foi parar por aqui. Mas nós temos acesso à mente desse homem neandertal e às impressões que ele tem a respeito nesse mundo. A nossa atmosfera de curiosidade, ao penetrar na mente desse homem, então já começa a ficar lá em cima. Depois nós descobrimos que há a existência de um portal que nos leva a esse mundo dos neandertais. E os cientistas, um grupo de cientistas que envolve brasileiros e estrangeiros, resolvem explorar esse portal. Então, eles entram com uma equipe e, e acabam se encontrando com esses homens, mas não assim de maneira direta a princípio. Eles ficam ali contemplando, olhando, com certo receio, não sabe o que vai dar. Mas um desses homens aí a história fica legal. Ele sofre um pequeno acidente. Os companheiros dele não conseguem socorrê-lo porque ele acaba caindo numa espécie de precipício. E quando eles tentam resgatar, porque eles têm que dar uma volta para chegar no local onde ele está, acaba que não encontram esse homem. Mas esse homem, ele é resgatado, mas não pela equipe dele, como vocês já perceberam. Ele é resgatado pela tribo dos Neandertais. E aí a aventura fica emocionante. Olha só que coisa legal. Assim falando, não dá para expressar tudo, até porque eu não posso dar spoiler, mas eu vou dizer que essa aventura, esse contato é realmente fascinante. Só de lembrar me dá, assim, uma alegria imensa. Tempos depois, a equipe do homem acabam encontrando e resgata esse homem aí da tribo de Neandertais, o que me dá uma certa pena, porque a gente quer mais, mas tem um propósito. Eles encontram, resgatam e no decorrer da história, uma nova criatura começa a aparecer nos tempos atuais. Dessa vez são dinossauros e a coisa fica assustadora. Um segundo portal é descoberto. E vocês acham que eles vão ficar ali de braços cruzados? Não, uma nova aventura vai se suceder. E eles entram nesse portal e têm acesso ao mundo dos dinossauros. O interessante é que, quando a gente pensa em viagem do tempo, a gente acha que é simplesmente chegar e entrar nesse mundo e temos alguns receios, evidente, de mudar a história, de transformar, mas as nossas preocupações eu acho que são bem irreais caso houvesse a possibilidade. E esse livro ele trata de uma questão assim um pouco mais madura, que é a preocupação com o clima, com as doenças. Por exemplo, quando eles foram lá para o mundo dos Neandertais, eles tinham a preocupação de não levar as doenças da atualidade para aquele homem, o que seria trágico. E a gente não. A gente imagina, se eu pudesse ir ao passado, eu ia entrar em contato e a gente nem pensa na hipótese de levar a doença. Então, a história ela acaba também sendo fascinante porque eles vão com equipamento de proteção para não transmitir doenças. Eles também têm a preocupação de não matar os animais quando vão lá. E assim, fora isso, o livro ele explica as teorias científicas de possibilidade de viajar no tempo. Não é algo só na fantasia, no nosso sonho, na nossa curiosidade. O livro ele é bem esclarecedor ao tratar de maneira científica e com uma linguagem bem acessível, diga-se de passagem. Ou seja, ainda não acredito na possibilidade da viagem, mas se ocorresse, seria de acordo com as explicações que estão aqui contidas. Mas, continuando. Toda essa coisa aí de ficar atravessando portais geram curiosidades do público, porque o público acaba tendo acesso a informações e daí surgem fake news, surgem acusações falsas
E surgem também disputas pelo acesso ao portal. E nesse sentido, o livro também vai trabalhando a ganância humana. A questão de explorar os portais não é apenas pela curiosidade científica, mas por essa coisa. E isso atrapalha um pouco a questão do movimento da equipe que está realmente interessada em entender o que está acontecendo, porque há outros grupos aí querendo lucrar. E com isso nós descobrimos um terceiro portal. E esse portal dá acesso a um mundo que, olha, eu não estudei isso nas minhas aulas de história, que é um período chamado Carbonífero. No período chamado Carbonífero, eu fiquei sabendo através dessa leitura que havia grandes minas de carvão, jazidas de carvão e insetos gigantes. E os insetos também chegam a atravessar nesse mundo. E é justamente uma das equipes que tem acesso ao período carbonífero que está fazendo aí a maracutaia, os golpes, etc. E essa equipe que temos os nossos vilões, ou melhor, uma grande vilã que quer atrapalhar a vida de todo mundo para provar ao seu valor. Em meio a tantas tramas, além da curiosidade científica e da exploração da ganância, há espaço para romances. E o livro vai se desenvolvendo de maneira majestosa, tecendo estruturas literárias assim fascinantes, apaixonantes, que eu não posso dar muito detalhes, porque realmente eu percebi que esse livro ele é daquele que, se você não ajustar a medida certa, você pode acabar falando demais e estragar a surpresa do leitor. Mas uma coisa eu tenho certo para mim, é realmente um dos melhores livros que li na minha vida. E, ó, sem dar spoiler, quando eles descobrem não sei se eu poderia dizer um novo portal, mas quando eles têm acesso a um novo tempo, realmente o que já estava brilhando, o que estava realmente nos fascinando, fica muito, muito melhor. E as coisas aí vão se resolvendo e as pontas soltas, que eram as nossas curiosidades, começam sendo muito mesmo, mas bem mesmo amarradas. E nós ficamos fascinados quando descobrimos o sentido do cubo, quando... Bem, esse outro quando não posso dizer porque não quero dar spoiler. Eu só sei dizer para vocês, olha, leiam. Eu desafio vocês a lerem Instituto Hawkes e as Anomalias do Tempo, e eu duvido com todas as minhas forças que exista alguém que olhe para esse livro e leia e diga: nossa, que porcaria. Ou que diga, não precisa nem dizer porcaria, que livro mais ou menos. Não tem como dizer que esse livro é mais ou menos. Esse livro é espetacular. E, gente, quando eu penso que não, eu tô sendo muito abençoado. Surge um livro que foi o melhor de todos. E eu achei que eu já tinha chegado no melhor de todos em leituras anteriores, mas eu vi que não. E eu acho que, como o final dá margem a uma nova história, eu não sei se essa é a intenção do autor, mas se ele fizer uma continuação, olha, eu acho que tem condições da coisa bombar muito mais, da coisa nos tocar, da coisa nos trazer muito mais felicidade. Eu creio que vocês não estão entendendo. Aliás, eu tenho certeza que vocês não estão entendendo, porque eu realmente estou escondendo muita coisa aí de vocês para não estragar a surpresa, mas só afirmo.
Leiam, leiam. Esse autor brasileiro, o Fernando Couto de Magalhães, arrasou em todos os sentidos. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Fui!